Me corrija se eu estiver errada, mas pelo que você está falando, eu percebo que a tentativa era justamente descentralizar a questão da saúde. Tipo, cada comunidade tinha sua própria farmacinha, tinha alguém que sabia fazer, alguém que foi formado para fazer isso, não era? E além disso, a questão de fazer xaropes de plantas medicinais, né, usar os chás devido naquela necessidade, né, também se viu isso aí. Agora, acho que você sabe, era uma pergunta que tinha aí, como era o abastecimento da água, a gente já falou, mas nós vivemos a própria experiência, porque, em primeiro lugar, nós moramos na cidade aqui, né? Alugamos, depois de sair da casa bem pequenininha, nós alugamos aqui a casa do seu Noé, né? Que estava desocupada e nós ficamos morando aí. E a situação da água era terrível, porque era abastecido com carro-pipa, então fazia a fila das latas, né, para pegar água. Então, basicamente, não tinha abastecimento de água. O abastecimento dependia de caminhão. Dependia de caminhão, carro-pipa. E os carro-pipa também abasteciam a cisterna, onde tinha cisterna já comunitária. Na zona rural, eram abastecidas e lá a comunidade pegava a água, né? Entendi. Toda vez que falam da questão da água, eu já lembro logo da questão de Jucazinho. Teve algum conflito de vocês com as elites locais ou com o poder político local nessa época da questão de Jucazinho? Não teve pouco, não, teve muito. É o seguinte, porque quando nós soubemos do projeto, nós também fomos observar, conhecer de perto. A gente já conhecia aquelas comunidades ali de Pinhões, de Corudantas e as outras, né? E começamos a conversar com o povo, como era a situação. Vimos não, aliás, nós procuramos saber na fonte, né? No CPRH, conhecemos que, em primeiro lugar, ia cobrir 3 cemitérios. O rio Capibaribe não é um rio permanente. As grandes barragens têm seus benefícios, mas têm seus perigos. E a deslocação do povo, né, dos agricultores, do seu lugar, que seria coberto de água. A experiência que a gente viu de outras irmãs que trabalharam com a questão de barragem era muito injusta a questão das indenizações. Então, a gente refletia com o pessoal sobre isso, né? Então, foi um processo, assim, um pouco longo, né? E aqui a cidade era muito a favor. E o próprio Miguel Arraes, ele dizia que a solução não eram grandes barragens, mas pequenas barragens, porque trazia menos prejuízo para o povo, né? Tudo isso. Depois a questão, a própria Compesa deu uma declaração, assim, que a água seria uma água imprópria para o consumo, uma água de gosto ruim. E, além disso, todo um trabalho de purificação dessa água, já que ela vinha muito contaminada desde as nascentes do Capibaribe. Daí veio o conflito, né? Por quê? Os grandes fazendeiros eram muito a favor, porque seriam os primeiros beneficiados, né? Mas os pequenos agricultores não seriam tão beneficiados. Aliás, corriam o risco.
de perder e, né, tudo isso. E nem ser indenizado, né? E nem ser indenizado, com justiça, né? Não sei, porque nós saímos, eu não sei se todos realmente foram bem indenizados, né? Depois nós pedimos a ajuda de um advogado do Ceará que ele acompanha o trabalho de barragens, e ele esteve presente na audiência pública que houve no Trapiá. E essa audiência, eu não estou lembrando aqui o nome do fazendeiro, né? Que agrediu muito, e foi tomada a palavra dele. O CPRH que estava presente proibiu de ele continuar a palavra, porque ele teve palavras duríssimas de agressão a nós, né? Foram conflitos bem pesados. Mas vocês não só mexiam com a questão da água, a questão política foi também uma das preocupações de vocês. Eu ouvi falar que uma das coisas que vocês movimentaram muito politicamente foi o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Como é que foi que aconteceu, que surgiu, esse conflito? Bom, eu vou começar pela questão que nos motivou nos engajar nessa luta sindical. Porque, pelo fato de nós termos conhecimento da zona rural e também ter acolhido do povo na cidade, né, as pessoas sempre relatavam dificuldades junto ao sindicato. Falavam que o sindicato era um sindicato acomodado, que não tomava defesa dos pequenos agricultores, né? Aí daí começou toda uma reflexão, reunindo os agricultores, o pessoal das comunidades, se chegou à organização da chapa, né? Foi na campanha foi vitoriosa, né? Resta dizer que tudo isso traz conflito, né? Com certeza, né? Que o sindicato também estava misturado com a questão política partidária, né? Recebendo apoio do prefeito, né? E então tudo isso repercutia sobre nós, né? Vocês eram muito bravas. Sim, agora, junto com isso, outra coisa que aconteceu foi a questão do banco de sementes. Porque quando o ano que chegou o inverno, conseguimos também, através do Padre Pedro Aguiar, da CNBB, da Conferência dos Bispos do Brasil, a ajuda para a compra de sementes para doação aos agricultores. Agora que essa doação depois tinha um retorno para que fosse guardando as sementes. Para que isso acontecesse, a gente precisava reunir muito o povo. Os agricultores, tudo era refletido e tomada a decisão em conjunto. O que foi que aconteceu com o banco de sementes? Chegou a ter um estoque bom de banco de sementes. Mas depois, com a outra mudança sindical, houve conflito entre o sindicato e o banco de semente. Quando vocês chegam aqui com todas as ideias da teologia da libertação, de libertação dos pobres, de descentralização mesmo realmente do poder e das outras questões, vocês tiveram conflitos com os poderes locais, tipo os fazendeiros da época que a senhora já comentou um pouquinho, poder político mesmo, prefeitura da época? Como é que foi essa relação? Veja, vou dizer que nós tivemos uma sorte. Por quê? Logo quando nós chegamos, veio a intervenção na prefeitura, né? E o interventor, que foi João da Cruz, era uma pessoa simples,
acolhedora, não era uma pessoa arrogante, capaz de entrar em diálogo. E que pedia também ajuda, conhecedor também do povo, que ele procurava conhecer zona rural e tudo. Ele comungava assim com o trabalho. Foi uma época de certa tranquilidade. E a reflexão feita com o povo iluminava com a palavra de Deus, com a Bíblia. Porque se partia de um chão da realidade e se julgava isso à luz da palavra de Deus, da Bíblia, porque a palavra forte era a de Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E todas as coisas que atrapalhavam a vida do povo eram motivos assim para a gente procurar vencer, procurar as causas, né? Vocês vieram em 82 e saíram em 97, não foi? Foi. Então foi década de 80 e 90. Por que foi que vocês saíram daqui? Bom, eu acho que o que determinou muito foi uma reflexão que havia na congregação e noutras, que as comunidades, a gente chamava pequena comunidade inserida, né? Não era no convento, era inserida no meio do povo. E havia uma reflexão que ninguém devia passar muito tempo na mesma realidade e procuraria agir com o povo para que depois esse povo mesmo tivesse condição de ver a sua realidade e modificar o que não estava contribuindo para a boa vida, o bom viver. Então, isso foi uma coisa que motivou. Agora, havia alguns teólogos, sobretudo um teólogo holandês, que dizia assim: por que não ter o direito de ficar numa realidade sem tanta preocupação, vivendo com o povo? Eu refletia muito nisso, né? Mas eu não podia, eu mesmo decidi. E havia aquelas pessoas que achavam que é freira, então não é para se meter nisso. Ainda mais mulher, né? Ainda mais mulher. É freira e ainda é mulher, então. Então, sentimos realmente uma pressão, uma certa agressão. Eu não tenho mais perguntas. Áurea, muito obrigada pelo seu tempo e muito obrigada por ceder essa entrevista. Tenho certeza que foi muito esclarecedora. Estou à disposição.